UFM, a entrevista do dia. Agora sim, bom dia. Quadro Entrevista do Dia, são 7 horas mais 34 minutos, horário oficial do Brasil. Quadro Entrevista na sua manhã de terça-feira. Manhã gelada, né? Temperatura na casa dos 6 graus e 8 décimos, pegando muita gente, mesmo que avisados, aí desprevenidos, né? 6,8 a temperatura, a mínima na madrugada foi mais que isso, 7 graus, né? A Estação Meteorológica Foz do Chapecó agendou aí 8 graus e 5 décimos por volta das 5 horas da manhã, quando fizemos a primeira leitura, né? Nós estamos aqui com o quadro encoberto em São Carlos e assim deve predominar durante toda esta terça-feira, quarta e boa parte de quinta-feira com esta condição variável de tempo com nebulosidade aqui para nossa região, tá certo? Quadro Entrevista no ar, no oferecimento para Sempre Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, farmácia que tem atendimento 24 horas, aliás, das 7h15, 15 para 7 da manhã, às 22 horas de segunda a sábado, e aos domingos o atendimento é das 15 ou das 7h30 às 12 horas e das 22h30 até ou das 14h30 às 22 horas. É o atendimento da farmácia São Jorge aqui no centro em São Carlos. Atendimento familiar para com a sua família. 37 anos de tradição, Farmácia São Jorge, ligue 3325-4123. 7h36, quadro entrevista, hoje pauta a dengue, porque Águas de Chapecó, a notícia que a gente mencionou até ontem, né, minha gente, foi que entrou em epidemia. E aqui a gente está com a agente de endemias de Águas de Chapecó, a Andrise Perosso, está aqui conosco para falar sobre isso, fazer alertas e trazer números também, justamente por esta preocupação que nós temos aqui na região de infestação do mosquito da dengue. Andrise, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Elvis, e bom dia a todos os ouvintes. Muito bem. Como é que está Águas de Chapecó? Já me dizia aí na semana passada que os números já levam Águas de Chapecó ao patamar de epidemia, é isso mesmo? Então, infelizmente, a gente chegou, né, nesse nível de epidemia, porque, de acordo com os números, com 20 casos já é considerado epidemia, né, no município. Então, hoje a gente está com 49 casos positivos, né? Tivemos já, porque alguns já saíram, né, do período de viremia, e temos 126 notificações até agora, né? Tem ainda 32 notificações aguardando o resultado. O que aconteceu foi que o LACEN, há um tempo atrás, estava sem kits, né, para a realização dos exames, dos testes, então agora saiu e esse número aumentou. Então, esses são os números do boletim de ontem já, atualizado. De ontem. Né? Atualizado, porque nós tivemos essa demora em relação à divulgação dos dados, né, minha gente? Mas agora veio tudo, e aí a realidade agora, né? Infelizmente a gente chegou nesse nível, a gente já sabia, nós já tínhamos um alerta sobre isso, né, já no início do ano, como em outras entrevistas que nós vimos aqui, enfermeiros também, a gente já tinha esse alerta, né, infelizmente agora já se concretizou. Muito bem, então tá aí, os números relacionados, quantos positivados aqui, confirmados? 49, São, né? 49. 49. Estamos considerando também os particulares, né, por conta da demora, né, dos kits no LACEN, então a gente está considerando os positivos do particular e também o município conseguiu comprar kits para testes rápidos na unidade. Contabilizando então a área particular e também a rede pública, aqui com os números, 49 positivos então confirmados no município de Águas de Chapecó. Eu até vou repassar aqui, Andrise, 45 descartados, como você mencionou, 32 que aguardam o resultado, né? Isso. 126 notificados e ainda nós temos 67 focos. O total de focos é o que ele não... como é que ele não reflete o que é a gravidade, né, em relação aos positivados, né? Não, na verdade não reflete, né? Mas isso é um apontamento. É um apontamento justamente porque existe um mosquito. E a única forma da gente baixar esses números é a eliminação de focos, né? Como a gente já falou em outras vezes. Muito bem. Você falou que o município adquiriu testes, né? Como é que procede aí para esses testes? Qual é o procedimento nesse caso? Então, testes de DNS1, né? Isso, exato. Tem que estar no período de viremia. Então, para a realização desses testes na unidade, tem alguns critérios que os enfermeiros lá já sabem. Então, não é todo mundo que vai lá, eu quero fazer um teste de dengue. Não é assim, né?
o médico avalia, os enfermeiros fazem a triagem lá, então é feito o teste ali na unidade, sai logo após o resultado. Quando passou da viremia, que é depois de 6 dias, aí é coletado IgM e mandado ao LACEN em Chapecó. Muito bem, esse é o procedimento então, né? Então mas o pessoal deve procurar a unidade, né? Qualquer sintomas, né? Sim, na verdade a gente está tendo uma procura bem alta, né? Agora esse período também de mudança de clima, né? Então tem o Covid também que deu uma aumentadinha nos números, tem essa gripe também que está pegando geral, né? E tem a dengue também, que é os sintomas de febre, a dor no corpo, a prostração. Então, são dessas três doenças, né? Os sintomas são parecidos, né, minha gente? Bastante parecidos, inclusive. Mas a dengue, segundo o relato de pessoas aí, tem sido a pior delas, né? Pelo menos no auge ali, relacionado à reação, à imunidade do ser humano ali, tem sido a mais grave, né? Então, de acordo com a Priscila, né, nossa supervisora, né, teve aqui a semana passada, parece que os sintomas realmente são talvez de um outro sorotipo, né, porque a dengue tem 4 sorotipos, então talvez seja um outro sorotipo que esteja circulando, mas a gente percebeu mesmo que os sintomas são bem mais graves esse ano. Muito bem. Bem, estamos ouvindo aqui a Andrise Peroso, que é agente de endemias de Águas de Chapecó, com a notícia que Águas de Chapecó agora está em epidemia de dengue. Isso também muda as estratégias do Estado para o município, né? Porque o Estado também está presente nesse combate, nesse enfrentamento agora. Como é que funciona isso, Andrise? Na verdade, eles sempre estiveram, né, nos auxiliando. A regional aqui de Chapecó, que a gente pertence também, eles dão o suporte para a gente, as orientações que a gente passa nas casas, né? Certo. Nas visitas e para toda a população. Então, assim, se agravar ainda mais, a gente pode recorrer a eles, né? Uhum. Até se for uma questão, assim, que não tem mais, fora de controle, podemos até acionar o Exército. Exato, tem esse combate, casos, né? Tem esse isso, combate, né? Como outros municípios aqui da região também já fizeram essas ações, a gente provavelmente essa semana vai realizar mais uma ação em uma área que está tendo bastante notificações, né, e bastante positivos ali nessa área. Então, provavelmente essa semana, hoje a gente vai ter uma reunião com as agentes que estão auxiliando, né, nesse momento também. Elas são de suma importância, sabe, nesse combate, porque elas visitam as famílias, elas estão a par, né, de toda a situação, assim, das pessoas também que estão com sintomas. Então, elas vão auxiliar a gente nessa semana, né, nessa ação. E a gente conta com a colaboração de todos, né? Exato, para fazer. O trabalho continua, né, minha gente? O combate ao mosquito, que é o transmissor da doença, ela, né, que é o mosquito, né, a fêmea, né, que faz aí a transmissão. Então, o município que utilizou o exército mais conhecido, que foi a ação de Pinhalzinho, lá em 2018, foi uma das mais relevantes, né? Nós tivemos outras, mas a mais relevante que para nós foi lá no início, quando nós tivemos a epidemia no município de Pinhalzinho. Depois, posteriormente, tivemos aqui em São Carlos também, mas não com o exército, mas sim com epidemia também em outros municípios da região. Região de infestação, a lista tem aumentado, inclusive a gente consultou agora aqui a lista relacionada ao estado em municípios infestados e epidemia, entre eles Águas de Chapecó também entrando na lista, né? E ontem a gente conversava com a equipe de endemias de São Carlos, alertando também para esta condição, né, minha gente? E ontem, inclusive, fazendo aquele ultra baixo volume que chamas, né, que é o UBV, que é uma ação de bloqueio em relação a algumas áreas específicas, né? E falando em áreas específicas, Andrise, as áreas em Águas de Chapecó, tem alguma que é mais preocupante lá? Na verdade é o centro, né? É o centro a outra mesmo, vez, né? Também foi o centro, essa vez também é o centro. Ontem a gente também teve a aplicação do UBV lá no município, então foi mais nas extremidades, porque teve um outro caso. Certo. Mas a maior concentração é no centro. Então, a única forma da gente parar isso, de diminuir essas notificações, e quem pegou dengue já sabe que não é pouca coisa, né? Então, é a eliminação de focos. É o que a gente vem falando há tanto tempo já, é o nosso trabalho, a orientação, a divulgação, né, da doença e o que pode causar.
Então, a única forma de diminuir isso é a eliminação de focos, porque não tem outra forma. E aí, o pessoal tem que limpar os terrenos, casas. O pessoal tem colaborado, mas mesmo assim ainda fica aquele resquício, né? O pessoal tinha que combater um pouquinho mais aí, já que a região do centro é a mais preocupante, é onde que tem que se dar mais atenção também, né? Na verdade, assim, tem algumas pessoas ainda que acham que o problema não é no seu imóvel, né? No imóvel vizinho. E que deixa de lado de olhar, de verificar a caixa da água, a cisterna. Então, é bem difícil isso, né? Às vezes, chegar nessa família, nesses imóveis que tem essa relutância, né? Em deixar a gente ver e até fazer a adequação. Certo. Algumas vezes a gente cansa de falar para os mesmos, né? Mas é assim mesmo. Continua, às vezes é a cultura mesmo. A própria prefeitura também distribui lá aquela tela, né? Para proteção, não distribui? Sim, isso é comigo, né? Exato. A gente tem o que precisa lá, larvicida, tem a telinha, então o que precisar para adequar alguma coisa a gente está fazendo, né? Certo. Eles também têm que procurar a gente, né? Porque eu sozinha não consigo visitar todos. Também, tem as agências. E elas também me ajudam nessa parte. Muito bem, então tá aí, ó. Minha gente, olha, vamos fazer cada um sua parte, né, em relação à dengue, porque depende de cada um de nós em relação aqui ao combate, que é o mosquito, que é quem transmite. A gente sempre fala do vírus da dengue, mas quem transmite é o bichinho lá. Se tiver o bichinho, aí é o problema, né? Se não tiver, não tem doença. Exato. E se tiver, como já aconteceu outras vezes, né? Estamos aí em epidemia. Legal. Bem, qual é a orientação lá para a comunidade, além disso, em relação ao atendimento? Que nós tivemos o aumento da demanda, justamente pela época. Nós tivemos aí campanhas de vacinação que aumentou, nós tivemos aí a volta de alguns procedimentos pós-pandemia e agora com essa demanda em relação à procura de gripe, Covid e dengue. Qual é a orientação para quem vai procurar a unidade de saúde lá, Andrize? Que o pessoal tem preocupado-se bastante com o atendimento, né? Na verdade, a orientação é paciência, né? Paciência. Porque está bem cheio, né? A unidade está bem cheio, então, para fazer um bom atendimento também precisa a colaboração da população, né? Ter um pouquinho de paciência, todo mundo vai ser atendido, né? Quem tem esses sintomas, assim, que o médico avalia que pode ser dengue, vai lá e faz o teste, né, na hora. Provavelmente o município vai adquirir mais testes agora para frente, né? Então, é só ter um pouquinho de calma, paciência. Tem os sintomas, procura a unidade, conversa lá com os enfermeiros que todo mundo vai ser atendido. Muito bem. Tá. E o uso de repelente, né? Repelente foi uma questão aqui que foi perguntada, que o pessoal mencionou agora há pouco aqui, sobre o repelente para distribuição. Não tem, né? Não, a gente infelizmente não consegue comprar para todo mundo, né? Tá, então que acontece, assim, eu consegui colocar alguns nas escolas, né, nas escolas municipais, coloquei alguns para as professoras também estar passando nos alunos, os que os pais permitem, né, porque às vezes tem algum aluno que ele tem alergia ou uma restrição, né, então, mas as profs já sabem e elas já estão orientadas quanto a isso. Para a população em geral, a gente não tem para distribuição, né, mas a gente pede, assim, quem pode comprar para não deixar de usar. Porque é uma forma também de estar evitando de estar adquirindo a doença, né? Sim. Não é a forma de combate, mas evita de estar pegando a doença e assim passar para frente. Exatamente. Uso do repelente. E respondendo a questão aqui, ó, não tem para distribuição. Cada um tem que adquirir o seu produto, mas isso aí tem em todos os locais. Você pode adquirir o seu produto aí, repelente, que é bastante importante, não só para a dengue aí, mas num todo, né, minha gente, mas que acaba facilitando o combate aí, a proteção da pessoa em relação aí à doença, principalmente nas crianças, né, que é bastante importante, que vai na escola, isso é bastante importante passar, né? Isso, né, elas circulam mais, né, de casa para a escola, ou vão para outro lugar, talvez, então é bem importante estar fazendo esse uso, até para quem vai para outros municípios, né, como está tendo essa infestação, assim, em vários municípios aqui da região, é importante também, quando for sair para outros municípios, estar fazendo uso. E o pessoal do interior também que vem para a cidade, né, já passa em casa, vem para a cidade, faz as coisas e volta tranquilo. Aliás, como é que está o interior nesse sentido? Então, a gente teve alguns casos de pessoas que pegaram, né, do interior. Na verdade, a gente começou
com pessoas do interior que pegaram, né? Então, os primeiros casos foram importados. Foram pessoas que estiveram em outros municípios que pegaram lá e vieram para cá, né? Mas isso a gente já estava ciente que logo iria começar aqui no centro também, né? No perímetro urbano. Então, assim, é bem importante que os agricultores, né? Pessoas do interior que vêm para a cidade, vêm fazer suas compras, seus negócios, então usem o repelente para estar evitando também de ir para o interior. Focos no interior a gente não tem, porque é muito difícil o mosquito se criar no interior, né? Por conta de predadores e também pela distância de uma pessoa para outra, assim, não é uma aglomeração de pessoas, ele é mais urbano mesmo. É mais urbano, por isso que a região central talvez seja mais grave daí, né? Então tem esse sentido aqui. O pessoal pediu sobre o fumacê, Andrizi. O fumacê é realizado em regiões que estão sendo monitoradas. Qual é eu acho que o ouvinte que perguntou em relação ao porquê que é feito nesse sentido, né? É por causa de um bloqueio, porque ali tem algum foco, algum caso, né? É isso? Como é que é? O BV, o fumacê, da caminhonete que passa, exato, é só aonde tem positivos confirmados. Eles vêm só quando há casos positivos de pessoas que têm naquela região que pegaram a doença. Então, é feito junto com o bloqueio, né, na verdade. Certo. É uma área bem grande que eles pegam, né? Ontem foi passado, na verdade, em todos os bairros foi passado ontem, porque o centro já tinha passado outra vez, né? Foi, acho que no final do mês de abril que foi passado, se eu não me engano. Então, ontem foi passado nos bairros, onde teve algum caso positivo confirmado. Ou seja, então ontem foi mais para os bairros do município, então, né? Mas o UBV, então, é realizado, minha gente, como um trabalho de bloqueio, né? Um trabalho justamente de mapeamento em relação à situação aí da dengue aqui em Águas de Chapecó. São Carlos também teve, Águas de Chapecó teve nos bairros, então. Nós tivemos ontem aqui, até mencionamos, que o Lira, e lá em Águas é Lia, né? Ainda é Lia. É Lia, né? E já apontava para esta tendência dos números, né? Em função dos focos, né, Andrizi? Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, essa estatística ali já vinha sido alertada e se confirmou agora, né? Devido ao aumento que a gente teve no Lia. Agora, o próximo vai ser realizado em novembro, né? Final do ano, né? Mas também pode ser que vire Lira, agora pelo número de imóveis, que está aumentando, né, no município. Tem esse dado, então, tem esse... Sim, é tudo de acordo com o número de imóveis. Certo. E o caso de epidemia, ele entra em função dos habitantes, né? Isso. Tá. Porque Águas de Chapecó entrou com epidemia já com 20 casos, né? Esse ano também, com 20 casos, já é considerado epidemia. Hoje está com 49 positivos, então o dobro desse número, mais do que o dobro desse número aí, ainda preocupa mais a situação. Além desses que estão aguardando o resultado, né? E tem isso ainda, né? Houve uma diminuição agora, devido, acho que o frio também, que colabora, né, nessa parte. Mas é importante a eliminação dos focos, né? Eu acho que a única forma da gente conseguir diminuir e eliminar, talvez, o município, o que eu acho meio difícil também, é a eliminação de focos, né? Certo. Mas isso é só com a colaboração de todos. Muito bem. Que lá em Águas de Chapecó, o total de focos aí em 67 no boletim de ontem, né? São quantas armadilhas lá? São 19 armadilhas. 19 armadilhas que são visitadas aí com mais frequência, né? Cada 7 dias as armadilhas e os pontos estratégicos, que são 11 a cada 15 dias. Então tá aí, são 30 pontos praticamente aí que a vigilância e também o setor de endemias faz o monitoramento aí. Além das agentes, né, que visitam diariamente, isso, né? Tem quantas lá mais ou menos? São 14 agentes de saúde. Exato, que fazem o trabalho de frente aí, no contato e na orientação também à comunidade, né? Mas principalmente aquelas pessoas que não deixam as equipes adentrar nas residências ou para alguma vistoria, faça a sua reciclagem aí com a ação de combate à dengue, né, minha gente? E contribua também para a comunidade aí, porque isso é saúde pública, né? Diretamente, né? Vai atingir a população, né? O único prejudicado nisso é a população mesmo, né? Não é nem o setor público, nada. É a população que vai ser a maior prejudicada e vai ter que procurar unidade, vai ter aquela demora às vezes, né?
essa demora dos exames também, né? Então, quem se prejudica é a população. Então, nada mais justo que ela própria fazer a sua parte, né? Exato. E olha aqui, o que tem de mosquito aí, né? Minha nossa. Mesmo com o frio, né, ainda tem bastante. Tem bastante mosquito, porque é o seguinte, o pessoal tem falado aqui, ó, quanto mosquito tem e quantos insetos de momento. Claro, a época, né? Mas agora com o frio já deve diminuir um pouquinho essa condição de insetos, né? Mas mosquitos tem bastante, nossa senhora. O que tem? Tem de várias espécies, né? Vários. Nós conversamos esses dias com a bióloga, a Patrícia, aqui de São Carlos, que mencionou a diferenciação dos mosquitos e tudo mais. E é bastante grande, é bastante relevante a situação aí de cada espécie em relação ao meio ambiente, ao meio em que vivemos. Ô Andrize, mais algum recado lá para a comunidade aguense, além do alerta, porque agora a situação muda totalmente, né? Muda o patamar de preocupação nesse sentido aí, né? Agora realmente é mais grave, né? A gente pede sempre aquelas mesmas coisas, né? De olhar o seu imóvel, adequar o que precisa ser adequado, né? Porque o mosquito, ele não se cria em banhado, não se cria em rio, não se cria no mato, né? Ele se cria em materiais que possam conter água para ele pôr os ovos, né? É a única forma dele se criar nesses locais. Muita gente me pergunta também, ali tem um banhadinho, tem bastante mosquito. Pode criar outros tipos de mosquito, mas esse transmissor da dengue, ele não vive nesses locais. Ele precisa ter um recipiente com água para ele pôr os ovos e, consequentemente, se criar virar um foco, né, na verdade. Certo. E denúncias? Denúncias também podem estar procurando a gente, podem estar fazendo ligações. Já tive bastante denúncia essa semana que passou. Fui em vários lugares, assim, que o pessoal... lá tem um pneu, lá naquele lugar tem tal coisa, né? Então, na medida do possível, a gente está indo. Certo. Porque a demanda está bem alta, é planilha para preencher, para lançar, é muita coisa burocrática, assim, que a gente tem também. Mas os bloqueios, que é o que a gente está focando agora... nem no ciclo a gente está focando, é mais o bloqueio mesmo para tentar conter, eles estão sendo feitos. Muito bem, feito então, dado o recado então, a denúncia é bastante importante porque acaba evitando, né, bloqueando ali qualquer expansão aí de qualquer possibilidade aí de focos, né? E posteriormente daí o mosquito aí para com a transmissão do vírus que já está em circulação, porque agora autóctones e importados... Não tem mais. A gente já nem está mais falando aqui. Estamos ignorando. Em off aqui a gente já conversava aqui com a Andrize sobre... não tem mais essa importância, né? Autóctone ou importado, porque lá no início sim, a gente até falou, o primeiro autóctone do município, que é uma coisa preocupante, né? Agora não mais, né? Agora já passou essa fase, né? Já não é mais relevante, né, isso agora, no momento. Tá certo. Andrize, obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço a oportunidade, né, e eu peço à população essa consciência de tomar conta do seu imóvel, adequar o que precisa, né, e deixar adentrar quando a gente estiver fazendo alguma ação, né, que é muito importante. Nessa semana, então, haverá uma ação, se não no talvez não na sexta ou no sábado, mas no início da semana que vem, né? Mas a gente quer tentar fazer o quanto antes essa ação de bloqueio, um bloqueio bem, vai pegar uma área bem extensa, nessa parte, então, central mesmo, que é onde está tendo a maior concentração de casos, né? Então, para o pessoal já ir fazendo o que precisa, né? Tem entulho para pôr para fora, já coloca para as ruas. Tem o pessoal da reciclagem que eles já passam, né, recolhendo o que eles podem estar vendendo depois e o que não é de serventia, a prefeitura recolhe, né? O dosor recolhe então mais tarde. Ou seja, mas é o papel do cidadão fazer isso daí, né? Na verdade, isso sempre foi responsabilidade de cada um, né? E agora acabou ficando grave em função aí do desleixo, né? E acaba a gente tendo que remediar um pouquinho. Temos uma pergunta aqui, Andrize, antes de encerrar. Uma ouvinte aqui pediu, o uso da pulseira repelente é garantida? Pulseira repelente? Bom, essa eu não tinha ouvido ainda, é nova. Não sei dizer. Pulseira repelente, será que é garantido? Bem, nós vamos apurar essa situação, porque é o seguinte, minha gente, eu conhecia o repelente normal, né? O spray ou, sei lá, o creme, alguma coisa desse sentido.
mas a pulseira eu não desconhecia. Eu também não sabia que existia. Tá bom? Mas olha, um abraço para o ouvinte aqui, a gente vai apurar e vai responder sim. Lá no Jornal do Meio-Dia a gente vai ter essa resposta aí, fica ligado aqui na programação da Tropical FM. Gandriz, obrigado. Obrigado você, Elvis. Valeu a agente de endemias aqui de Águas de Chapecó, Andrize Perosso foi a nossa convidada, falando sobre essa problemática em Águas de Chapecó e não muito longe aqui, municípios vizinhos, né? Relacionado agora ao quadro epidêmico da dengue no município de Águas de Chapecó. A repercussão do bate-papo aqui, trechos lá no Jornal do Meio-Dia, mas a entrevista na íntegra em áudio e vídeo vai estar lá no nosso site, no tropicalfmsc.com.br, tá certo? Obrigado pela audiência no oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, que fica bem no centro, a Avenida Santa Catarina, aqui no centro. Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, telefone 3325-4123. Farmácia São Jorge anunciou o quadro Entrevista do Dia, que volta amanhã com mais uma pauta por aqui. Um abraço e até lá. Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia. Farmácia São Jorge está há mais de 30 anos atendendo você, amigo cliente, com grande variedade de medicamentos.